Tudo bem por aí? Amém? Tudo certo? Queridos, nós trouxemos o nosso material. Eu sou a pastora Nery. Está comigo minha discípula Gabriela, uma filha do nosso coração. Nós adotamos a família dela e é muito preciosa, uma pessoa leal, um caráter irrepreensível. E eu tenho prazer de andar com pessoas apaixonadas por Jesus. Eu ando com pessoas que têm cheiro de Jesus, para que a gente possa... Você sabia que a palavra unção, ela vem da palavra esfregar? Sabia disso? Unção vem da palavra esfregar. Então, se você quer ter unção, fica tchugadinho com quem tem a presença de Jesus. Porque você com ele, vocês vão se encher da unção e da presença de Deus. Aí vocês vão sair pela cidade expressando o bom perfume de Cristo. Amém? Então, eu sou esposa de um homem maravilhoso. O nome dele é Miguel, pastor Miguel Estevão. Ele me enviou, me abençoou para estar aqui. É um homem que exerce o sacerdócio da nossa casa, um homem apaixonado por Deus. E eu tenho o privilégio de dizer que eu tenho um marido que ama muito mais a Deus do que a mim. Então, por amar muito mais a Deus do que a mim, ele me ama como Cristo ama a sua igreja. Diga para o seu marido: eu quero que você ame a Deus mais do que você me ama. Irmã, ser casada com um homem que ama a Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Então, eu libero essa palavra sobre a sua vida. Seu marido vai amar tanto a Deus, mas tanto a Deus, que o seu casamento terá o perfume de Jesus Cristo. Amém? E você vai submeter, porque eu costumo dizer que é tão facinho submeter a um homem que ama a Deus, não é? É tão facinho submeter a um homem que me ama, nem dói, sabia? Nem dói, não tem problema, porque debaixo de um ambiente de amor também existe um ambiente de submissão alegre. E isso é tão importante. Cultive isso na sua casa. O material que nós trazemos é uma tenda que o Senhor nos deu. Nós vivemos um dia Deus me deu uma palavra quando Ele me mandou sair da faculdade. Eu estava fazendo 3 anos e meio já de psicologia. E Deus me deu uma palavra muito específica. Porque quando foi para eu entrar, eu disse para Deus assim: Deus, me leva para a faculdade, o meu sonho é fazer psicologia. Mas se lá no meio do curso o Senhor me pedir a faculdade, eu te dou com o maior prazer. Aí um dia eu estava em casa orando, morando em Goiânia, fazendo faculdade, já fazendo atendimento. Aí quando não tinha supervisão, aí não era Freud, era Cristo. Aí era tão gostoso, né? Já entrando na parte prática. E um dia eu fui prostrar diante da presença de Deus e orar. Aí ele disse assim: Nery, está na hora de você me entregar o seu diploma. Eu disse: mas Senhor, o Senhor é tão bom de memória assim. Faz tanto tempo que a gente conversou sobre isso, que eu disse que entregaria. E uma das questões que eu perguntei para ele, eu falei: Deus, mas como que a minha casa, como que eu vou ser sustentada se eu não vou ter uma profissão? Porque, queridos, pastor não é profissão, pastor é vocação. Nós não temos uma profissão, nós temos uma vocação. Então ele me deu uma palavra e ele disse para mim: eu te chamei para o altar, e do altar virá o seu sustento. E desde então a nossa casa é sustentada por ofertas. A nossa casa é sustentada, nunca cobramos para pregar a palavra de Deus. Geralmente os pastores perguntam, né, quando vai nos convidar: pastora, tem um valor específico, né, que a igreja precisa dar, que a igreja precisa, né, contribuir com a família de vocês? E a nossa resposta é sempre a mesma: nós não colocamos preço
no Evangelho de Deus. Mas entendemos também que as contas não param de chegar e meu carro também não anda sem gasolina. Então, nós somos sustentados através do reino de Deus. E através do material é como uma tenda, né? Paulo fazia tenda para não pesar para a igreja do Senhor. Essa é uma tenda nossa. Então nós temos o CD, Correrei para Ti. Esse CD tem as 3 canções que nós cantamos no louvor agora. Estão nesse CD aqui, ó. Correrei para Ti. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu aceito um presente seu essa noite. Pode ficar à vontade. Vocês são a primeira igreja que estão recebendo esse CD. Ele acabou de sair. Então é novidade, tá? Então entenda que você, quando você compra esse CD, você está abençoando uma instituição. Quem gosta de abençoar a instituição? A minha casa, minha família é uma instituição. Então quando você abençoa, às vezes alguém vai lá, compra o CD e fala: Deus tocou no meu coração de deixar uma oferta, deixa uma oferta. Porque é assim que nós somos sustentados pelo Senhor, através do reino de Deus. Então temos esse CD. Tem só 4 desse CD aqui, ou 3 se não me engano, do pastor Léo. Os outros todos acabaram. Esse é meu irmão. Se você tiver que levar só um CD, esse CD aqui chama Amor Real. Se você tiver que levar só um CD, leva esse aqui. Porque esse CD, meu irmão, ele é um compositor muito inspirado pelo Espírito Santo. Então eu te aconselho a levar esse CD. Agora esse livro aqui, ó, também é um livro escrito pelo pastor Léo, que ele vai dar ferramentas sobre adoração com um propósito. Só tem 3 desse aqui. Adoração não é só para a equipe de louvor ou de música, né? Mas adoração é para todos nós. Aqui tem ferramentas muito, muito preciosas para você levar para casa. Agora esse aqui, ó, vai falar sobre a vida de Abraão. É como uma biografia de Abraão. Vai falar um contexto, vai contar a sua história. É um estudo aprofundado sobre a vida desse pai da fé, Abraão. Eu aconselho o pai do Isaac comprar esse livro e levar para casa. Porque vai falar sobre um pai segundo o coração de Deus. Porque Abraão, ele nasceu para ser pai, né? Então eu aconselho o pai do Isaac e a mãe do Isaac levar esse livro aqui para casa. Mas é só uma sugestão. Agora esse livro aqui, gente, ele é um livro. Jonathan Edwards é um homem que deixou um legado maravilhoso. Vocês estão trabalhando com uma casa de apoio, não é isso? Abriu agora uma casa de apoio. Isso aqui, ele vai falar sobre a caridade ou o amor e seus frutos, baseado em 1 Coríntios capítulo 13. Então eu te dou um conselho. Pega esse livro aqui, rumina ele. Vai te ensinar a frutificar através do amor. Se você quiser, eu te dou um conselho. Passa lá no final, compra o livro e dá de presente para o seu pastor. Primeiro, porque ele é um bom pastor, não é? E segundo, que isso aqui é um poço de unção. Porque esse cara não fala do que ele leu ou do que ele estudou. Ele vai escrever sobre a vida que ele tinha de amor e dedicação ao reino de Deus. Então passa lá, compra o material. Aí você diz assim: pastor, eu não trouxe dinheiro, mas eu sei que tem cartão de crédito aí no seu bolso, na sua bolsa. Então você pode passar, a gente passa o cartão de crédito para você, para que você possa levar o material para sua casa, que é uma forma de dar continuidade ao que começamos aqui nesse final de semana. Tem colarzinho também, tá? Com estrela de Davi, a âncora. Passa lá no final. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis.
capítulo 24. Se precisar de ajuda para abrir Gênesis, pede o irmão que está do seu lado. Gênesis capítulo 24. Dá um beijo na sua Bíblia e diga: eu amo essa palavra. Gente, tantas nações hoje choram por um pedaço de um texto bíblico. E nós temos Bíblias em todas as versões possíveis, no celular, no livro, de papel. Não podemos deixar que isso seja tão comum para nós, a ponto de deixarmos de amarmos a palavra de Deus. Espírito Santo, Tu nos inspira. É a Tua palavra que nos revela Cristo. Porque Cristo é a própria palavra de Deus. Então eu oro para que essa noite o Teu Espírito possa nos inspirar, nos orientar. Senhor, nunca deixe a palavra se tornar comum para nós. Sempre ela seja apaixonante, vibrante, que a nossa alma possa se vibrar com a palavra. Pai, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nos ajude, nos desvenda, Senhor, os mistérios escondidos nessa palavra, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 1. Nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra para o Novo Testamento. Algumas figuras do Antigo Testamento vai apontar para algumas figuras do Novo Testamento, né? A gente vê o santuário, a gente vê a arca da presença, a gente vê o Antigo Testamento com suas simbologias, com pessoas que representam, mulher representando a igreja do Senhor, anjo representando ou sendo o próprio Cristo se manifestando aos homens. E a gente vai cavando o Antigo Testamento e precisamos ter um olhar sobre o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento a gente vê os apóstolos, Cristo, citando o Antigo Testamento, citando o livro de Isaías, que é um livro muito, que se trata muito, é um livro messiânico, né? Aponta para Cristo, aponta para a sua vinda. Então nós precisamos olhar para o Antigo Testamento e entender o que Deus está querendo falar com a gente, através dos livros e através das histórias que Ele permitiu serem escritas, para que hoje nós pudéssemos ler e viver debaixo dessa palavra. E a partir do verso 1, no capítulo 24, diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Em que Abraão tinha sido abençoado? Em tudo. O Senhor em tudo havia o abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa. Guarda isso. Ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Há uma simbologia nesse servo. Ele é o servo mais antigo e ele é o servo que governava tudo que o pai Abraão possuía. E diz assim: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me,
para esta terra? Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado de teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor. De quem que eram os camelos? Do Senhor. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo a todos os bens dele, levando consigo o quê? Todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Olha o que diz no verso 12. Disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou de pé ao lado da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o meu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Veja, Abraão está representando o pai. Isaque está na figura de Cristo. O pai quer uma noiva para o seu filho. Então ele vai enviar para a terra o Espírito Santo de Deus, à procura dessa noiva que tem uma identidade já definida no seu coração. Quando o Espírito Santo é enviado, ele vai à procura de uma noiva em específico. Ela não pode ser qualquer uma. Eu estive em Israel no ano passado, e ao chegar ali e ser ministrada, eu me lembro de uma ocasião que nós estávamos sentados e ouvindo sobre a cultura da época. E o guia estava nos dizendo o seguinte: segundo os estudiosos e segundo a cultura, provavelmente, quando Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado, ele tinha em média 33 anos de idade. Ele não era um menino, ele não era uma criança. Apontava para o sacrifício de Cristo. Isaque estava consciente do sacrifício. Isaque se colocou, por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser sacrifício vivo diante da presença de Deus, e nos colocarmos no altar. Então Isaque representa a figura de Jesus. Só que Jesus, ele quer uma noiva. O pai está à procura de uma noiva para o seu filho, e essa noiva, diga comigo, é a igreja do Senhor. Existe uma identidade definida no coração do Espírito Santo. Por isso que quando em Apocalipse a igreja vai ser orientada, ela é orientada não pelo noivo, ela é orientada não pelo pai, mas ela é orientada pelo Espírito Santo, porque no final de cada carta é escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então o Espírito Santo foi enviado para a terra. E vemos que na terra hoje só está o Espírito. A presença de Jesus física não está aqui, a não ser no seu corpo como igreja. Porque Ele está sentado à direita do Pai. O Pai está sentado no seu trono. E a pessoa que veio atrás de uma noiva para o Filho de Deus é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: não apagueis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Quando você ora em outras línguas, você está edificando você mesmo. Então Ele nos deu uma linguagem, Ele nos deu uma presença, que agora é alguém da Trindade morando dentro de nós. E essa pessoa precisa ser cultivada. É uma pessoa que se entristece, é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que geme por nós, é uma pessoa que intercede por nós. Só que é uma pessoa que às vezes está sendo apagada no meio da igreja. A lâmpada não pode ser apagada, o candelabro precisa se manter aceso. Nós precisamos manter o fogo da presença do Espírito Santo aceso em nós. Então, a Bíblia conta que esse servo, ele vem já com uma identidade da noiva pré-definida dentro dele. Ele olha e ele diz: eu vou procurar, e é um horário que vai ter muitas mulheres trabalhando, pegando água para ir para suas casas. Mas Senhor, aquela que eu pedir água para mim, e ela disser não só para o meu Senhor, mas também para os camelos. Eram quantos? 10. Cada camelo bebe em média 80 litros de água. Vamos pensar que esses camelos não estavam com tanta sede assim. Beberam 40. Eram 10. Se você avança no texto, você vê que essa mulher, ela está com um cântaro nos ombros, ou um baldinho nos ombros, para pegar água e levar para casa, para cuidar só das suas coisas ali, só para cuidar só das suas necessidades pessoais. Mas o coração de Rebeca, que precisa ser o coração da noiva, é aquele coração de servo. Há uma diferença entre o servo e o voluntário. O voluntário é aquele que vai a hora que quer, termina na hora que quer e faz do jeito que quer. Mas o servo é aquele que não sai enquanto o que ele tem para fazer não termina. E a identidade da noiva é essa. Ela começa o seu trabalho no reino de Deus. Os camelos não eram daquele servo, os camelos eram do seu Senhor. O Senhor está convidando a igreja para dar água para camelo. Eram 10 representa a responsabilidade do homem. Eram 10 camelos representando para nós como igreja o reino de Deus. Veja, a Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé, por meio da graça, mediante a fé em Cristo. Salvação é uma coisa, você não precisa pagar nada pela salvação. É receber Jesus, é dar o seu coração para Ele, deixar Ele entrar na sua vida. Então você está salvo. Mas a noiva de Cristo é aquela que quer reinar com o seu noivo. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Se não tiver esforço, se nós não olharmos para Cristo e entendermos que o Espírito Santo está nos observando,
O Espírito Santo está olhando para a igreja e ele está procurando uma identidade de serva. O Espírito Santo está olhando para mim e para você. A Bíblia diz que aquele servo ficou olhando em silêncio para ver se ela concluiria o que ela havia começado. Agora olhe para mim. Quantas vezes nós começamos com todo amor, com todo empenho, e nós dizemos: eu quero, é isso que eu quero. Eu vou começar a pegar água para o camelo, eu vou começar a me esforçar por causa do reino. Eu vou abrir célula, eu vou discipular, eu entendi que Deus está me chamando, tem uma vocação para mim, Deus está me chamando. Aí a gente entende, a gente faz um compromisso com o Espírito Santo. E essa identidade de igreja, ela vai sendo formada dentro do nosso caráter. E sabe, queridos, a noiva é aquela que olha e sabe que está fazendo por amor ao seu Senhor. Ela não faz por interesse. Rebeca não sabia que depois daquele momento ela receberia presentes daquele servo. Rebeca não imaginava que depois de carregar água para camelos, ela receberia ouro, ela receberia pulseira. O Espírito Santo é aquele que trabalha a igreja e tem recompensas do Espírito Santo. Mas não trabalhamos por causa da recompensa, trabalhamos por causa do amor e porque temos uma identidade de servo dentro de nós. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você tem uma identidade de servo dentro de você? Veja, Rebeca pega o baldinho, desce até a fonte, pega a água, sobe, volta, dá água para um camelo, desce, volta, sobe, dá água para o mesmo camelo. E aí de repente ela olha e fala: meu Deus, eu já estou tão cansada, mas esse camelo já está pronto, falta só 9. Falta só 9. Eu não sei quantos baldes faltam para você, não sei quantos camelos você já deu água, mas eu sei de uma coisa, que às vezes no meio do processo nós corremos o risco de nos cansarmos, nos fadigarmos e desistirmos. As circunstâncias vão passando a definir quem nós somos, e as circunstâncias às vezes têm o poder de nos roubar a identidade, de nos roubar o coração, de roubar o nosso amor. Sabe, queridos, estava compartilhando no primeiro culto, estava em uma gestação no 6º mês, entrando no 6º mês, uma gestação tranquila. O Estevão estava chegando na nossa casa, o nosso filho primogênito. E sabe, irmãos, em uma noite de sexta-feira, nós estávamos em casa, havíamos chegado de um casamento, e eu comecei a sentir muita dor. E eu me lembro de pegar o telefone, ligar para minha obstetra e dizer para ela: olha, eu estou sentindo dor, eu não sei o que está acontecendo. E ela disse para mim: você está tendo sangramento? Eu disse: não. Então ela disse: olha, você deve estar com uma infecção de urina. Eu não estou na cidade agora, mas eu chego na segunda-feira e a gente vai entrar com um tratamento. Aquilo me aliviou, porque eu pensei: poxa, uma infecção de urina, se é comum em grávida, vai ficar tudo bem. E eu, nesse processo de pegar baldes e alimentar camelo e saciar a sede de camelo, nesse processo de cultivar e promover o reino de Deus, mas no meio do caminho, entre um poço e um camelo, algumas coisas acontecem para tentar mudar a nossa identidade. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, e ele tenta fazer com que você pare, com que você desista.
E sabe, queridos, nesse processo, nesse caminho, nessa época eu morava com a minha mãe, meu esposo e eu morávamos com a minha mãe, porque a gente ia começar a construir a nossa casa. Então, naquela noite, por volta de 1h, minha irmã chegou com um berço de presente para o Estevão, a família toda muito alegre, o primeiro neto da minha mãe. Meu pai era viúvo quando se casou com a minha mãe, então ela criou 2 filhos do meu pai, mas o primeiro neto do lado de mãe estava chegando em casa. Aquela noite foi tão longa e eu senti tanta dor, mas todo mundo lá em casa foi dormir porque eu amorteci a dor diante dos olhos deles, para eles não se preocuparem, porque eu pensei, já que é uma infecção de urina, eu consigo suportar, vai ficar tudo bem. Mas quando deu 4h30 da manhã, eu acordei meu esposo e eu disse para ele: meu bem, me leva no hospital agora, porque eu não aguento. E nós fomos correndo para o hospital. O médico que estava de plantão ali olhou, fez o toque, disse: olha, o outro médico está chegando agora, já ligamos para ele já está a caminho. Eles me colocaram em uma maca, um monte de enfermeira em volta, minha mãe do meu lado esquerdo, meu marido do lado direito, correndo naquele corredor. A enfermeira para meu esposo e diz para ele: olha, o senhor não pode entrar, só a mãe. Entra eu e minha mãe, meu esposo fica naquele corredor, liga para minha sogra e diz: a Nery está com uma infecção de urina, vai ser tratada agora. Quando a obstetra chega, ele faz o toque. Eu não sabia o que era o toque, eu não entendia nada. Eu havia tido todas as contrações naquela madrugada que uma mãe pudesse ter. Quando o médico fez o toque, eu me lembro que ele disse assim: traz ela para a sala de pré-cirurgia agora. Então eu não estava entendendo nada. Ele deu 3 passos para sair da sala, a enfermeira já gritou e disse: doutor, volta aqui porque já está saindo. Quando a minha mãe olhou aquela cena, ela viu que eu tive um parto e não senti. O Estevão saiu. O médico olhou e disse: meu Deus, provavelmente tem mais de mês que essa criança está morta dentro dessa mãe. Então eu tremia naquela cama, da cabeça aos pés, tremendo. Minha mãe começou a chorar e disse: filha, seja forte, porque Deus decidiu levar o Estevão. E ela começou a chorar com medo de perder sua filha com tétano, com uma criança morta dentro do meu ventre há provavelmente mais de um mês. Não havia tido sangramento, não havia tido nenhum sinal de que Deus levaria o meu filho. Então naquele processo, naquele momento, eu me lembro que eu virei para o outro lado e eu fiz uma oração. E eu disse: Deus, hoje eu vou descobrir se tudo que eu prego nas igrejas, aonde o Senhor tem me levado, se é verdade na minha vida. Porque é muito fácil dizer para o outro: ame a Deus, mesmo com as circunstâncias contra você. Ame a Deus acima de todas as coisas. É fácil dizer. E eu até uma teoria muito bonita, gente. Mas no meio da dor, na hora que a gente precisa se quebrar, para que o bom perfume possa exalar, dói. E muito. É no Getsemane que Cristo começa a suar gotas de sangue. E dentro dele, ele começa a dar para o seu Pai um bom perfume, que é o perfume do sacrifício, que é o perfume extraído da dor. Para aquela mulher dar o perfume mais caro, a primeira coisa que ela teve que fazer
quebrar o vaso de alabastro. Se Deus não me tem inteiro, não me terá em pedaços. Porque se quando estamos inteiros e tudo está bem, nós não amamos o Senhor, quando formos quebrados, é perigoso nós jogarmos a culpa em Deus e dizermos: do que adiantou buscar o Senhor. Lembra que o Senhor diz para a noiva, diz para o seu povo: eu te levei para o deserto para saber o que tinha no seu coração. Naquela madrugada, eu estava em um deserto, sendo quebrado, para saber o que tinha no meu coração. Então eu me lembro que eu virei para o lado e comecei a chorar. E eu disse: Deus, o Senhor me deu Estevão, e o Senhor levou o Estevão. Eu quero dizer que o Senhor é tudo que eu tenho, e eu te amo acima de todas as coisas. Naquele momento, só eu e o Senhor. Eu arranquei o meu coração e devolvi para Ele, porque eu não queria que o meu coração ficasse enterrado com a dor. Eu não queria deixar o meu balde de adoração ao meu Senhor, por causa das circunstâncias. E eu me lembro que eu fui para um quarto naquele sábado, não precisou fazer curetagem, estava tudo... Eu havia tido um parto, gente. Uma mulher estava ali, ela olhou para mim e disse: eu também era crente, participava do grupo de oração da minha igreja, mas eu me revoltei com Deus, eu larguei tudo. Aquela mulher, naquele processo, teve uma circunstância que a parou. Ela disse: eu tinha um filho de 45 anos e ele morreu de câncer. Eu me lembro que eu olhei para ela e disse: dona, Deus me deu um filho por 6 meses. Eu mudei toda a minha alimentação por causa dele. Eu cantava sobre ele, eu orava com ele, eu conversava com ele, porque Deus me confiou um filho. A senhora está dizendo que é revoltada com Deus que te deu um filho por 45 anos? Por que a senhora não agradece pelos 45, ao invés de ficar questionando por que não tem mais? Aquela mulher, no caminho de dar água para os camelos, ela parou. Ela deixou o seu coração se enterrar com a amargura e com a dor. E ela ficou ferida no meio do caminho, revoltada com o Senhor. Eu fui para casa e eu disse para os meus pais assim: domingo eu quero ministrar o louvor ao Senhor. Queridos, Deus sabe que eu não estava ali para fazer bonito para ninguém, porque só quem perdeu um filho sabe que essa não é uma ocasião que você queira aparecer para qualquer ser humano. É uma dor terrível. Mas naquele domingo, meu esposo e eu subimos na plataforma. Ali nós cantamos uma canção que há uma semana atrás eu tinha dito para o meu esposo: meu bem, às vezes eu não tenho coragem de cantar essa música, porque eu tenho medo de ser provada nas minhas palavras e não conseguir cantá-las. E aquela canção, eu estava cantando ela naquele domingo. E eu estava dizendo: mais perto quero estar, meu Deus, de ti,
ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Naquele momento eu estava quebrando o vaso e adorando o meu Senhor, e dizendo para Ele que eu não pararia o serviço do reino, porque não acabava ali, e eu não queria ser enterrada junto com a minha dor, eu não queria ser enterrada junto com o meu sofrimento. E sabe, queridos, eu aprendi a amar Jesus. Eu amo o reino, eu amo o serviço. Não que o serviço seja tudo, porque relacionamento não substitui, o serviço não substitui relacionamento. Mas quem relaciona, trabalha. Pode ser que tenha quem trabalhe e não se relaciona, mas é impossível alguém se relacionar com Deus e não trabalhar no seu reino. E sabe, queridos, nessa época, meu irmão estava viajando, pregando em Manaus. Eu me lembro de ligar para ele. O lugar que ele estava era muito ruim de sinal, e eu liguei para ele. Tentei ser forte no telefone, para que ele não ficasse. Ele estava sozinho lá. Nós somos uma família muito unida. Meus irmãos são meus melhores amigos. A gente se assenta à mesa, a gente ri junto. A gente não tem ambiente de briga lá em casa. Nós somos amigos. Nós somos irmãos. A nossa casa é um ambiente onde a glória de Deus se manifesta. E sabe, irmãos, aí eu liguei para ele, disse: Léo. E eu comecei a chorar. E ele disse: que foi, né? E eu disse: Deus decidiu levar o Estevão. E a ligação caiu e eu não consegui falar com ele mais. Naquela ocasião ele começou a chorar na beira da cama, e ele se prostrou diante do Senhor, chorando. E ali o Espírito Santo deu aquela canção que diz: eu te adorarei na adversidade, na intimidade, em todo tempo adorarei. Porque a minha adoração não depende da estação que está por vir. É na alegria e na dor, porque se trata de um casamento. Cadê a identidade da noiva apaixonada? Da noiva que serve por prazer? Eu tinha tudo para largar o balde, como diz o goiano, chuta o balde. Para que continuar? Para que ministrar cura sobre o outro? Eu tinha tudo para voltar para casa e dizer: eu preciso agora de um balde d'água para minha casa. Não é servir o cabelo dos outros. Mas eu não fui criada para isso. Eu fui criada para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você é a coroa de Cristo. Porque a Bíblia diz que a esposa é a coroa do seu marido. Nery, mas e as adversidades? Eu não consigo continuar, queridos, ano passado. No meio do processo de pegar balde, encher de água, saciar a sede dos camelos, engravidamos de novo. Nosso segundo filho, montamos o quarto.
tudo preparado, tudo pronto. Uma viagem marcada para o Piauí para ministrar uma semana seguido, para dar água para camelo. Fazendo mala de madrugada para sair às 3 horas da manhã para pegar o voo para ministrar. Meia-noite. O Senhor leva o nosso segundo filho. As nossas 2 heranças nós devolvemos para o Senhor. Mas eu não me enterrei na amargura. Eu não me enterrei na dor. O apóstolo Paulo diz assim: pobre, enriquecendo muitos, ferida, curando o outro. Por que parar no meio do caminho, se a vida que temos é tão passageira? E quando o último camelo for saciado, terminou o nosso tempo aqui. Por que parar no meio do caminho e me tornar como as outras moças que vinham dar água para camelo, mas não tinham coração de serva? Eu me recuso a andar na presença de Deus sem amá-lo, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu me recuso a não ser intensa na presença de Deus, porque Ele me amou primeiro. Ele deu o seu filho antes de eu dar o meu. Por que eu vou parar no meio do caminho? Por que eu vou perder minha identidade de noiva? Por causa das circunstâncias. Eu me recuso. Qual balde você deixou? Qual balde te fez parar de olhar para Ele com afeições, de olhar para Ele com fogo de paixão no seu coração? Deus está levantando uma igreja com um amor como o de Maria Madalena, aquela que vai de madrugada procurar pelo corpo, e ela leva bálsamo para passar no corpo do seu amado, e ela chega ali e diz: eu vou levar o corpo para casa. E nem que seja o corpo do meu Senhor, eu vou levar para casa, porque eu amo esse Jesus. Quando ela chega ali, ela não se contempla em ver só o lenço, ela não se contenta em ver o túmulo vazio só. Os sinais não são suficientes para a noiva apaixonada. Ela não quer viver de sinal, ela quer vê-lo. O que Jesus fez na minha vida de mais precioso não foi fazer uma cega enxergar, foi abrir os olhos do meu coração para vê-lo. Isso é o que eu carrego de mais importante, porque a Bíblia diz: se o seu corpo te faz, seu olho te faz pecar, arranca o olho. O meu olho não é mais importante do que a minha vida com Deus. Porque é melhor você passar a sua eternidade com Ele, com um olho só que seja, no céu, do que com os 2 no inferno. Isso é forte, gente. Ela não se contenta com os sinais. Ela não se contenta com o anjo. O anjo veio, falou com ela. Aí ela olha e fala, contextualizando: não, eu não quero conversar com o anjo. Eu quero saber cadê o meu Senhor. Eu
Eu quero meu Senhor. Onde Ele está? Onde vocês colocaram Ele? Eu não quero lenço, eu não quero túmulo vazio, eu não quero anjo, eu quero Ele. Então ela anda e vê um jardineiro. Ela ouve a sua voz, chamá-la pelo nome. Aquela voz era íntima dela. Ela conhecia a voz dele aqui dentro. Quando ela ouve o seu nome pronunciado por aqueles lábios que ela conhecia a voz, ele estava com outra aparência, uma aparência de jardineiro, mas a voz dele era inconfundível dentro dela. Ele a chama pelo nome e ela diz: Rabone. Rabone é o meu Senhor. Então você vai ver no texto de Maria Madalena, Jesus olhando para ela e dizendo: não me detenhas. Sabe o que significa esse texto no original, na raiz dessas palavras? Jesus olha para ela e no original do contexto desse texto, ele diz assim: não me olhe com esse fogo nos olhos de paixão, porque se você continuar me olhando desse jeito, eu não conseguirei ir embora e eu preciso ir. Aonde está a paixão da igreja, irmãos? Nós nos contentamos com os rituais, nós nos contentamos com as músicas bonitas, nós nos contentamos com as cadeiras confortáveis, nós nos contentamos num baldinho de água que a gente leva para casa depois do culto e vai beber durante a semana. Porque tá bom, é um lenço, tá bom. Compra o lenço dos sinais na televisão, unge o copo d'água, pega a rosa ungida. Não é essa a noiva, não. A noiva é aquela que não quer lenço, não quer rosa, não quer nada, não quer copo ungido. Ela quer o seu amado e só Ele a satisfaz. Só Ele a satisfaz. Ninguém mais. Qual balde você deixou? Apocalipse diz para uma das igrejas: lembra de onde vieste. Vai lá onde você caiu. Vai lá onde você caiu. Lá onde você deixou os primeiros baldes, as primeiras obras. E volta ao seu primeiro amor. Você começou a ficar deslumbrada com o ouro. Você começou a ficar deslumbrada com as coisas, com o prédio. Você começou a ficar deslumbrado com os sinais. Volta lá e pega de volta o amor que você deixou no meio do caminho. Porque às vezes nós fazemos as coisas porque tem que ser feito, e não porque amamos o reino de Deus. Nós só nos cansamos quando fazemos as coisas por obrigação e não por amor. Aí o reino de Deus vai ser um peso para você. Mas se o seu coração for apaixonado no seu Senhor, você não vai sentir esses baldes sendo carregados, porque você vai fazer isso por amor. Mas algumas igrejas, como a igreja de Apocalipse, Jesus está batendo, porque Ele está do lado de fora delas. Mas é igreja. Mas não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem amor.
Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, comerei com ele e ele comerá comigo. Nós faremos companhia um para o outro, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Não adianta só se lembrar do que você fazia no começo, nas primeiras obras. É preciso retornar e voltar a fazer com o mesmo coração. Qual balde você deixou no meio do caminho? Nós somos muito bons em começar as coisas, mas às vezes não concluímos. Se lembra quando você casou para ser feliz, e você casou para viver para sempre do lado dessa pessoa. Mas o desgaste do dia a dia, o ato de dar água para camelos no seu casamento, desgastou você. E você parou de olhar para o seu cônjuge como você olhou pela primeira vez. Você deixou de ver beleza no seu cônjuge, porque você se deixou desgastar. Então vocês pararam de servir um ao outro. Você parou de orar pelo seu cônjuge, porque inúmeros baldes você já encheu de lágrimas. E você desistiu. Volta. Volta. Volta ao seu compromisso de ser um bom marido, um cuidador da sua família, um amigo dos seus filhos. Volta com aquele compromisso de ser uma mulher sábia dentro da sua casa para edificar o seu lar. Marido, mulher, tire um dia da semana só para vocês dois. Saiam, vão namorar. Volta a carregar o balde do relacionamento. Perdoa se tiver que perdoar, restaura o que tiver que restaurar. E deixe isso glorificar a Deus. Deixe a sua casa ser um pedacinho do céu. Volte a olhar para sua esposa, para o seu marido com admiração, com amor. Volte a servir o seu cônjuge. Volte a servir no ministério. Mas pastor, eu já fui tão ferido, tão ferida na igreja. Não pare, porque você foi ferido. Se você parar, as suas águas ficarão amargas. E não vai saciar a sede de ninguém águas amargas. E a Bíblia diz que ele conclui. Ele observa Rebeca silenciosamente. Ela conclui o seu serviço. A Bíblia diz que ele dá pulseiras para ela, ele dá ouro para ela, ele enfeita ela. Quem vai ornar a noiva de Cristo é o Espírito Santo, com tesouros do coração de Deus, que ele vai colocar dentro de nós. A Bíblia diz que ele traz ela até o filho do seu Senhor. Ela já olha para ele e diz: esse é o meu amado, é ele. Eles entram para a tenda, tem intimidade. E a Bíblia diz: então Isaac é consolado da sua dor. A Bíblia diz que aquele grande dia será o dia em que o nosso noivo verá em nós o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. Reino é relacionamento, mas reino também é serviço. A noiva vai avançando em maturidade. E agora em Apocalipse, não só a noiva ouve o que o Espírito tem a dizer para a igreja, mas agora Apocalipse 22:17 diz: o Espírito
e a noiva dizem: vem. Agora a noiva está tão envolvida nesse relacionamento, tão apaixonada, que ela mal pode esperar o retorno do seu Senhor. Para encerrar, eu te faço uma pergunta, e essa pergunta vai mostrar para você mesmo o nível do seu amor por Jesus. Quantas vezes na semana você gasta seu tempo orando para que Jesus volte? Ah, pastor, eu quero casar primeiro. Você não ama Jesus. Eu quero formar primeiro. Você não ama Jesus. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo: olha, agora já vou ser entregue por libação, uma coroa me aguarda. Completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Agora uma coroa me aguarda. E eu amo a parte B desse versículo. Lá em 2 Timóteo capítulo 4. Aí ele diz: não só para mim. Não só a mim uma coroa me aguarda. Aí você pensa: poxa, apóstolo Paulo, aquele que foi preso, aquele que foi... passou por todo tipo de provação, de adversidade, açoitado, estava sendo entregue à morte. Como assim essa coroa não é só de Paulo? Aí ele diz: não só a mim me aguarda uma coroa, mas também de todo aquele que ama a volta do Senhor. No dia que eu li esse texto, eu falei: a coroa é para aqueles que amam o retorno de Jesus. Coroa é recompensa. Coroa é recompensa. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o começo. O Deus que você ama, o Deus que você serve, Ele é o alfa, mas Ele também é o ômega. Ele é o princípio e Ele também é o fim. Tudo que o Pai fez com a sua palavra, ao terminar, Ele sempre dizia: isso é bom. Porque só pode ser bom uma obra completa. Por isso que Jesus, ao ser chamado de bom, Ele disse: não, eu não sou bom, só há um que é bom, e é o Pai. Porque a obra dele ainda não tinha sido completa na terra. Enquanto a obra não for completa, não será bom. Fique de pé no seu lugar.